Pessoal, então bom dia para quem eu ainda não dei bom dia. A gente vai entrar aí numa... deveria ter mesmo, Eduardo. A gente vai entrar naquilo que a gente chama de ditadura civil-militar. Tá? Tema que não deveria, né, mas acaba se tornando muito polêmico, né, ainda mais no contexto aí que a gente está vivenciando, com algumas ideias, né, meio estranhas, né, em relação à concepção da ditadura militar, né, então algumas pessoas mais conservadoras, né, mais defensoras, né, da, mais à direita, digamos assim, né, falam que não foi uma ditadura, foi, né, um regime, né, um regime civil-militar ou regime militar no Brasil, tanto que alguns são saudosistas em relação a esse período, tá? Mas historicamente, sociologicamente, e não apenas analisado por intelectuais brasileiros, mas por intelectuais do mundo inteiro, né, é considerado uma ditadura, assim como houveram outras ditaduras, né, na América Latina nesse período, né, fruto e função também do contexto da Guerra Fria, né, que vai levar a essa bipolarização, né, em algumas regiões, né, o caminho encontrado para evitar uma sublevação comunista, né, foi o apoio que os Estados Unidos deram a ditaduras, né, algumas militares, outras não, a maioria militares. Né, no caso do Brasil, a gente usa essa expressão ditadura civil-militar, até porque nós sabemos que, apesar do golpe ter sido promovido pelos militares, ele não aconteceria sem o amplo apoio de setores da sociedade civil no Brasil. Tá? Então, por isso que nós temos aí o que nós chamamos de ditadura civil-militar no Brasil. Colocar tudo na conta dos militares não seria justo nem honesto, né, intelectualmente falando, né, porque eles operacionalizaram, então, algo que a sociedade civil também endossou e, posteriormente, alguns setores, né, até vieram a público, né, pedir desculpas, né, pelo equívoco, mas nós tivemos inúmeras, principalmente os meios de comunicação, né, quase que maciçamente apoiaram, né, o golpe, muitos empresários, né, então uma camada significativa da população civil, né, foi conivente com esse golpe. Seguindo aqui, a gente vai ter aí cerca de umas 3 ou 4 aulas falando sobre o período, tá? Porque esse período acaba aparecendo aí para vocês, ou às vezes em bloco, né, falando sobre o período militar, ou vai aparecer para vocês aí no Enem, nos vestibulares, vai aparecer fragmentado, talvez o governo específico de algum presidente, né, ao todo foram 5 generais presidentes, né, intermediado às vezes por uma junta militar que acabava governando, né, o Brasil até a escolha de um novo presidente. Tá? Então, mas foram 5 presidentes que nós tivemos: Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Né, esses 5 generais foram ditadores, né, no Brasil, né, porque governavam sem uma eleição, né, eles eram escolhidos por uma junta militar, como eu falei, e eles também acabavam decretando determinadas leis, como os atos institucionais, né, os famosos AI, né, que eram emendas constitucionais que se sobrepunham à própria Constituição, a ponto, né, de que a Constituição foi mudada, alterada, para que se adequasse aos moldes das intenções, né, daquele regime. Tá? Começando pelo básico, né, o que é uma ditadura? Então, lembrando que esse termo é um termo político, né, que ele existe lá desde a época do Império Romano, né, que havia os ditadores do Império Romano. Né? Então, os ditadores, vejam como os termos eles vão sofrendo transformações, né, de significado ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, pegar o exemplo da palavra tirano. Né? Hoje, quando a gente ouve falar essa palavra tirano, você pensa no cara que governa, o cara é mau, né? Ele governa de uma forma autoritária, com violência. Isso é um tirano para nós hoje, né? Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, o tirano era um líder popular, né? Então, era visto como algo até, em algumas camadas, era visto como algo positivo. A ditadura era um dispositivo que existia no Império Romano, né, que os romanos que começaram a organizar esse lance da política, né, da república, né? Então, o ditador,
ele tinha a prerrogativa de que, em épocas de catástrofe, né, ele concentrava os poderes nas mãos dele. Né? Então, assim, a República Romana tinha o Senado, tinha lá as magistraturas, o cara que cuidava do imposto, o cara que cuidava do exército, o cara que cuidava do comportamento, da moral, dos bons costumes, disso, daquilo, daquele outro, os magistrados. Então, o poder era todo fragmentado, era público, né? Eram várias pessoas que exerciam o poder, né? Não era qualquer pessoa, mas eram várias pessoas, por isso república, coisa pública, né? Mas em caso de guerra, por exemplo, eles entendiam que o poder deveria ser concentrado. Né? Não dava para ficar 300 pessoas discutindo o que iam fazer. Não, precisava uma pessoa chegar e definir. Né? Então se concentrava, né, na figura de uma única pessoa o poder por um período, geralmente por 4 anos. Tá? Era um período específico. Não resolveu aquele problema, trocava de ditador. Tá? Isso aconteceu na época do Júlio César. Júlio César foi imperador de Roma, foi ditador de Roma, desculpa, imperador ele não vai ser, né, só o sobrinho dele que vai ser. Ele foi ditador, né? Aí ele foi aumentando seus poderes e o Senado foi dando títulos para ele, até pouco que ele chegou a ditador perpétuo, né? Ou seja, não tinha mais aquele lance dos 4 anos, ficou governando Roma sozinho. Né? E o termo ficou, né, ficou cunhado, né, na política ocidental, né? E aí nós temos essa definição, né, de que a ditadura, aqui nesse contexto, é uma forma de governo no qual todos os poderes estão nas mãos de uma pessoa ou de um grupo. Tá? Ontem, não, semana passada, um jornalista catarinense escreveu uma matéria no jornal lá de Santa Catarina, falando assim, se eu tiver oportunidade, depois eu compartilho com vocês. Ele escreveu assim, se de 64 a 85 foi mesmo uma ditadura, quem foi o ditador? Né? Então, assim, o cara é muito ignorante, né? Porque nós não tivemos um ditador, como, por exemplo, foi na época do Vargas, que foi um homem, uma pessoa que encarnou, né, o poder ali e ficou por um determinado tempo. Na ditadura militar, nós, como eu falei para vocês, nós tivemos uma sequência aí de ditadores, mas é mais no sentido, né, do que um grupo, né, o grupo das Forças Armadas, que era o ditador, né? Eles que determinavam quem governava e quem não governava. Tá? Então, as ditaduras sempre, né, no contexto contemporâneo da palavra, sempre reprimem aqueles que discordam delas. Tá? Podemos ter como exemplo lá era Vargas, né? A pressão era extremamente alta, e suprimem ou limitam as liberdades públicas e privadas. Um dos argumentos daqueles que são anti chamar o período de ditadura é que eles usam o seguinte argumento: mas como que era uma ditadura se tinha eleição no Brasil? Né? De fato, tinha eleição para deputado, durante um tempo para senador, para vereador, para cargos do legislativo. Né? Você não tinha eleições para os cargos do executivo. Você não tinha eleição para prefeito, o prefeito era escolhido pelo governador. Você não tinha eleição para governador, o governador era escolhido pelo presidente. E você não tinha eleição para presidente, que era escolhido por uma junta militar. Tá? Então, assim, existia eleição, né, mas totalmente cerceada. Né? Então, isso é típico das ditaduras aqui da América Latina, que estavam sendo subsidiadas pelos Estados Unidos. Como que a maior democracia do mundo apoiava ditaduras? Então, tinha que se maquiar, né, de democracia. Tá? Tanto que utilizava-se durante a própria ditadura muito a palavra de ordem democracia, né? Que estávamos num regime democrático, sendo que era evidente que não estávamos num regime democrático. Não havia escolha de representantes, não havia liberdade de expressão, né? Então, só por aí você sabe que não tem isso. Só por aí você sabe que não tem democracia. O Matheus levanta a questão dos 2 únicos partidos. O que foi feito nesse período? Né? As legendas partidárias, elas foram limitadas. Você obrigatoriamente pertenceria a um partido ou outro, né? Seguindo mais ou menos os moldes norte-americanos, que tem lá o Partido Republicano e o Partido Democrata. Mais ou menos isso, tá? Mas não é bem isso, porque lá nos Estados Unidos tem outras legendas também. Mas elas são tão pequenas e tão insignificantes que elas nem aparecem, que nem nas pesquisas, né? Mas aqui nós tínhamos a Arena, que é não sei se é bem isso, tá? Mas a Aliança Renovadora Nacional, alguma coisa assim. Esqueci a sigla. Depois vocês dão um Google aí, vocês já vão ver o que é a Arena. Mas era o partido do governo, era o partido dos militares. Tá? Então, quem estava na Arena era quem estava na situação, quem concordava, quem apoiava o regime militar. Tá? Existia uma oposição, tá?
É interessante a gente ver a evolução aí desses partidos, o que de cada um virou, né? É bem interessante, até para a gente entender o posicionamento de alguns políticos, né? Alguns se mantiveram, né, na linha, outros viraram a casaca, né? Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas vejam que o MDB era uma oposição. Então, aquilo que nós chamamos de oposição consentida. Ou seja, ó, vocês têm esse partido é de oposição, mas ó, segura tua onda, né? Não vai fazer tanta oposição assim. É uma oposição limitada. Se exagerasse, ó, se cortava os direitos, se caçava os direitos políticos e fora, na melhor das hipóteses. Tá? Então, era uma oposição consentida. Ali se concentravam várias ideologias políticas que faziam oposição ao regime militar, mas peronomútil. Né? Vamos fazer uma oposição de leve. Tá? É isso mesmo. Exatamente, Matheus. Então, então vejam que é uma democracia maquiada, né? Ou melhor, é uma ditadura maquiada de democracia, né, que nós tivemos aí nesse período. Eu costumo utilizar a baliza temporal 1964 a 1984, para ficar parelho, sabe, os 20 anos. Oficialmente, a ditadura termina em 85, quando assume o primeiro presidente não militar, né, que é o José Sarney, né, em 1985, tem um processo eleitoral indireto, vence o Tancredo Neves, né, o Tancredo Neves, que era do MDB, né, deveria assumir, mas ele morreu, né, antes de assumir, e quem assumiu foi o vice-presidente José Sarney, que por uma ironia do destino sempre foi da Arena, mas nos últimos anos ele mudou para o MDB. Tá? Então, assim, o processo de saída dos militares do poder foi chamado, né, eles falavam que vai haver uma transição lenta, gradual e segura. Né? Por quê? O que se falava tanto em segurança nacional, tudo mais? A grande pira daquela época, né, contexto da Guerra Fria, era o comunismo. Tá? Então, não, o comunismo está aí, e, em certa medida, entenda isso que eu vou falar, em certa medida, tinha fundamento. Em 1935, nós tivemos uma intentona comunista. Foi uma tentativa meio que ridícula, né, dos comunistas tomarem o poder no Brasil. Foi um dia de revolta, o Vargas conseguiu chutar eles, prender todos eles. Foi nesse contexto aí que foi preso o Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, que foi devolvida lá para o Hitler, né? Enfim, a intentona comunista foi, foi uma tentativa mais do que fracassada. Fracassada quando uma coisa, né, sai do controle e tudo mais, mas ali não chegou nem a ter nenhum controle, né? Eles fizeram essa ameaça, né, as forças do Vargas reprimiram essa tentativa, mas ficava no ar, né? Ficava no ar essa coisa assim, né? Os comunistas querem tomar o poder, os comunistas querem tomar o poder. Chegando mais próximo, em 1959, né, nós tivemos a Revolução Cubana, né, aqui, né, na América. Então, a primeira revolução, a primeira não, mas uma revolução que acabou funcionando, né, e ainda mais aqui na América, né, deu certo, com todas as vênias, né, com todas as exceções bem estabelecidas, tá? Primeiro, o Fidel Castro, ele não era um comunista de carteirinha, ele não era alguém que estava financiado pela União Soviética para fazer a revolução. Ele fez uma revolução popular. Né? O governo de Cuba estava há anos subjugado a presidentes, a ditadores nomeados pelos Estados Unidos. Cuba era como se fosse um bairro dos Estados Unidos, onde lá eles tinham cassino, onde lá tinha lavagem de dinheiro, tinha shows, espetáculos. Era um lugar onde americano rico se divertia. Né? E eles controlavam o governo ali da ilha, né, conforme eles bem entendiam, conforme a vontade dos americanos prevalecesse sobre o futuro daquela ilha. O Fidel Castro liderou um processo revolucionário, né, para uma retomada do poder pelo povo cubano, né, tirar de lá essa influência dos Estados Unidos. Né, e ele participou e organizou esse processo revolucionário, acabou dando certo, ele tomou, né, o poder em Cuba, né, mas aí veio a repressão norte-americana. Né? Diante dessa repressão norte-americana, né, a União Soviética vem para dar o apoio, falar, não, estamos junto aí, mano, não vamos deixar esses americanos aí derrubarem vocês. É a partir daí, depois da revolução feita,
que o Fidel Castro se aproxima da União Soviética, porque ele não tinha outra opção, né? Ele pensar que Cuba é uma ilha, depende de exportação de tudo, né? Até combustível principalmente, né? Então a União Soviética veio para oferecer essa opção para eles revidarem o antigo poder que dominava a ilha, que era os Estados Unidos. Então, só posteriormente, Cuba, Fidel Castro, seus aliados e o governo cubano se tornou comunista, né? Se tornou aliado da União Soviética. De qualquer forma, foi uma revolução chamada Revolução Comunista. Os comunistas chegaram ao poder em Cuba, tá? Sem querer criar heróis ou vilões, esse é o fato, tá? E isso amedrontava, né, outros países, né, setores conservadores da sociedade tinham medo. Vai que acontece igual aconteceu em Cuba, né? Na Europa Oriental, né, estava rolando fight lá em ditaduras de esquerda, ditaduras terríveis, né? A gente não pode ficar também colocando na conta da esquerda paraísos, né? Muito pelo contrário, eram ditaduras sanguinárias que tinham, desde a ditadura do Stalin, que foi terrível, né? Graças ao Stalin e a se descobrir os crimes cometidos durante o governo do Stalin, é que o comunismo perdeu inúmeros adeptos, principalmente das alas intelectuais, artísticas, que ficaram indignados com o que acontecia, quando souberam o que acontecia na União Soviética na época do Stalin, né? E assim a gente tem exemplos, né, com Mao Tse-tung na China e outros países ali da Europa Oriental, né, que viveram ditaduras comunistas terríveis, né? Então, essas ditaduras extremistas, né, causavam um verdadeiro horror, né, aos países ocidentais. Esse horror todo era potencializado, né, por uma propaganda norte-americana, dizendo, olha só, o que é o comunismo, né? Tudo é uma questão de fotografia, né? Quando você vai tirar uma foto, você escolhe o melhor ângulo, né? Eu posso mostrar o ângulo bonito aqui do meu quarto, ou eu posso mostrar o ângulo feio do meu quarto, né? É uma questão de escolha, né? Dificilmente se pensava no todo. Então, da mesma forma, o comunismo amedrontava as pessoas. Com uma certa razão? Com uma certa razão. Não dá para a gente tirar essa certa razão que davam um medinho ali do pessoal. Enfim, esse é o contexto do período, né, final da era do JK, quando veio o João Goulart, né, veio com algumas propostas modernizadoras do Estado. Essas propostas foram entendidas, né, como propostas muito radicais, muito de esquerdas, propostas comunistas. O Jango está querendo... O Jango nunca foi comunista, tá? Mas ele era simpático ao socialismo e algumas coisas que funcionavam, né, no socialismo. Tá? E por isso ele propõe as reformas de base, e por isso, né, então, ele vai ser derrubado. Né? Ele vai ser derrubado não apenas pelos militares, mas os militares executam o próprio Castelo Branco, né, que é um dos articuladores aí do golpe, e é importante destacar assim, que o exército brasileiro sempre foi muito legalista, apesar de alguns golpes, muitos golpes de Estado. A gente vai ter ali o exército geralmente cumprindo a legislação, cumprindo a Constituição, e o próprio Castelo Branco falava assim, ó, que ó, ele só vai tomar o poder se a população der o aval, né? Se a sociedade pedir para que os militares... E a sociedade foi para a rua, é a marcha da família com Deus pela liberdade. Né? Então, várias marchas, né, aconteceram ali nos dias de março de 64, dando o endosso, né, para os militares irem para as ruas, e foram em direção a Brasília, né, e o João Goulart, né, poderia ter enfrentado, né, existiam militares que eram leais ao Jango, né, mas ele optou por não entrar em conflito, né, para que não ocorresse uma guerra civil no Brasil. Então ele vai para o Rio Grande do Sul, né, e de lá ele vai para o Uruguai e nunca mais volta para o Brasil, pelo menos oficialmente. Ele vai morrer no exílio. E aí o Congresso Nacional imediatamente se reúne, né, como de praxe, às escuras, naquela da noite, e fala, olha, a presidência está vaga, a gente vai precisar, então, o presidente abandonou o país, então nós temos o dever de escolher outra pessoa. E aí é quando se efetiva, né, a chegada dos militares no poder, e eles passam aí a impor seus decretos, os atos institucionais, né,
E aí o próprio Congresso vai ser fechado, né? Num primeiro momento, de 64 até 68, existia uma expectativa assim, né, de que não seria longa essa ditadura, né? Esse processo aí. O próprio Castelo Branco, ele fazia parte de um grupo entre os militares que era um grupo moderado, que tinha a pretensão de fazer novas eleições, de devolver em breve o poder aos civis, né? Mas existia outra ala do exército, uma ala mais exaltada, chamada de linha dura, né? Que eram contrários a isso, né? Que eles achavam que deveriam ficar no poder, e quando eles chegam ao poder, né, eles não largam o osso tão cedo, né? Tanto que aí vai ser o auge, né, do que nós chamamos os anos de chumbo no Brasil. Tá? Pessoal, a aula de hoje é só mais uma introdução mesmo aí à ditadura militar. Tá? Tem muitas questões aí para a gente trabalhar a partir da aula que vem. Então a gente vai esmiuçando aí cada um dos governos, cada um dos presidentes do período militar.